Nós estamos nas nossas conversas aqui sobre os diversos quando. Temos refletido sobre várias estações da vida, sobre diversos momentos que vivemos. E não podia faltar um quando muito especial e muito nocivo, que é o quando nos sentimos desanimados. E eu quero dar algumas sugestões, assim, eu coloquei somente 3, claro que tem muitas outras, de quando é que o desânimo nos encontra. Primeiro, o desânimo nos encontra, anota que vai te ajudar, quando não conseguimos o que queremos no tempo em que imaginávamos. Quando você tinha um plano, uma agenda, uma cronologia, você é uma pessoa extremamente organizada, se preparou, fez todo o processo, falou, vou fazer isso, aquilo outro, aí eu vou chegar lá, e aí vai acontecer aquilo e eu vou conseguir. E chega naquele exato momento, quando você fez tudo o que precisava fazer e nada acontece. Quando nós estávamos para sair para o campo missionário, eu e a Cecília, foi um momento assim fantástico. Nós estávamos entre 2 opções, e o líder que estava nos ajudando, o pastor olhou para a gente e a Cecília comentou assim, pastor, nós fazemos tudo de maneira organizada, nós somos organizados, nós estamos preparando a nossa agenda, a nossa vida, as nossas finanças, nós somos atrás, está tudo arrumadinho, só que Deus não fala. Só que Deus não confirma, porque nós estávamos com 2 convites, e eram 2 convites opostos, de região, de geografia, de caráter. Então nós estamos, Senhor, o Senhor mandou ir, aqui estamos, e tem 2 lugares falando, venha. E agora, Senhor? E ao falar isso, esse pastor olhou para a gente e falou assim, eu tenho uma notícia séria para dar para vocês. Falou o quê? Achávamos que ele ia dar resposta, não é isso que te digo, meu servo, vá para lá, mas não foi. Ele disse assim, Deus age desorganizadamente com pessoas organizadas e organizadamente com pessoas desorganizadas. Eu falei, não. Você está dizendo para mim que ele faz o contrário? Ele falou, é mais ou menos isso. Não estou dizendo assim, diz o Senhor, mas é mais ou menos assim que parece que a experiência nos mostra. Você vai, se organiza, e ele te deixa esperando, porque ele quer saber até onde você consegue esperar para entender o que é sua parte e o que é dele. Lembram de Saul? Saul, você é rei de Israel. Você não é profeta. Profeta é Samuel. Então, voz de Deus você ouve do profeta. O que é do profeta, você deixa para Deus fazer com o profeta. O que é do rei, são coisas que você deve fazer. Numa determinada ocasião, Saul não é para você fazer nada, a não ser esperar o profeta chegar. Ele vai oferecer um sacrifício para Deus, em outras palavras, uma ação de adoração e de perdão. E então vocês irão para a batalha, então vocês dão sequência. E Saul está no campo de batalha aguardando. E Samuel, naquele dia, Deus costuma fazer exatamente o que o pastor nos diz, trabalhar desorganizadamente. Então Samuel não chegava. E aí Saul começa a receber uma pressão externa, o seu próprio temperamento, ele fala, não, nós temos que dar um jeito nisso, vamos lá, vamos fazer o culto, vamos oferecer sacrifício, porque afinal é tudo para Deus, está tudo resolvido. E ele toma essa atitude. Quando ele está diante dessa performance, lá vem o profeta descendo a ladeira e fala, o que você fez, cara? O que você fez? Não era essa a sua missão? Olha, Deus vai te remover de onde você está. Foi direto e reto ao ponto. Porque ele, dentro da sua organização mental, do seu cronograma mental, eles estavam com as suas tropas, eles estavam com seus homens, ele estava pronto para fazer a batalha, mas ele não conseguiu esperar o tempo do outro. E quando eu não espero o tempo do outro, eu entro nessa zona de desânimo, porque não está acontecendo como eu imaginava. Então, todas as vezes que não acontece dentro do timing, do tempo que eu imaginei, o desânimo começa a aparecer, o desânimo começa a me enfraquecer. E nesse momento eu tenho as atitudes que não deveria ter. Eu tento solucionar. Então o primeiro alerta aqui é, a solução que Deus não mandou, nunca deve ser a solução. A solução que parece ser uma boa matemática, como o Saul, parece ser, vamos, está tudo bem, não foi o que Deus falou, então não era para ser feito. Então eu não posso ter uma ação diante do desânimo que estou sentindo, porque na cronologia dos fatos as coisas não estão acontecendo como eu gostaria.
Chegou um dia uma pessoa para mim e disse assim: olha, eu cuidei da minha saúde a vida inteira porque eu queria viver com saúde saudável. Eu era quase que um atleta, não profissional, mas no sentido assim da disciplina do dia a dia, de exercícios e tal, e tal, e tal, e tal. E de repente esse cara, com toda essa vida de esportes, tem um problema seríssimo de pressão alta. Ele fala: caramba, eu me dediquei aos esportes a vida inteira, correndo o tempo inteiro, e agora o médico fala para mim: olha, vai mudar toda a sua vida agora. Isso aí vem dos seus pais, vem daquilo que você herdou, então você vai ter que mudar, não vai acontecer da forma que você quer. E aí bate o quê? Um grande desânimo. Porque o desânimo, porque na minha vida, na minha ideia, nos meus planos, eu pensei: eu vou correr, fazer exercício a vida, aquilo que a gente ouve o tempo inteiro, faz exercício, e para esse caso específico, não é a regra, isso é a exceção, que fique bem claro, senão você já fala: agora amanhã eu já vou sair da academia, porque o pastor falou que não adianta fazer exercício. Não é nada disso. Mas aí muda o meu cronograma, e mudando o meu cronograma, eu desanimo. Então o fato é que eu não posso deixar o desânimo me atacar a minha vida simplesmente porque não estão acontecendo aquilo que eu gostaria que acontecesse no tempo que eu imaginei. Segundo, o desânimo nos encontra quando nós somos pressionados por outras demandas da vida que vão sugar a nossa força e nos tirar do lugar que nós gostaríamos de estar. Você gostaria de estar aqui, mas a demanda da subsistência da sua vida te deixa aqui no outro polo, no outro extremo, e você fica olhando, você fala: se eu tivesse porventura tempo de estar aqui, eu faria esse plano acontecer, mas eu não estou aqui, eu estou aqui. E aí é terrível, porque você vê as suas forças indo embora, porque você tem que gastar o tempo em demandas, como citei aqui, da subsistência, do dia a dia, do trabalho, da vida, da correria, de tudo aquilo que fazemos o tempo inteiro. E você fica só olhando para o sonho. E você fala: eu não estou realizando aquilo que realmente eu gostaria. E aí o desânimo entra, me encontra, te encontra e começa a corroer o nosso coração. Porque você faz a matemática: se eu não estou então investindo tempo naquilo que eu gostaria, aquilo que eu gostaria não vai se desenvolver. Porque eu estou nesse outro lado, eu estou nesse outro extremo. E nessa hora, quando se instala esse desânimo, eu deixo de perceber que, se mesmo não tendo todo o tempo que eu gostaria para estar desse lado executando, porque eu estou ali com outras demandas, se eu dedicasse um pouquinho aqui, um pouquinho, somado a mais um pouquinho, somado a mais um pouquinho, com constância, em algum momento, este lado também cresceria. Até que eu pudesse fazer a transição entre o lado que eu não quero estar para o lado que eu quero estar. Só que o desânimo nos pega, então a gente fica aqui, a gente fica plantado só olhando e falando: era lá, mas eu não tenho o tempo inteiro, eu também não darei o pouquinho. E aí eu não realizo nada. E esse desânimo é chocante, porque você fica olhando como uma miragem aquilo que você gostaria de fazer. E essa miragem, ela é igual literalmente à miragem do deserto. Ela se manifesta há um tempo, daqui a pouco ela desaparece. Ela é ofuscada por tanta areia, por tudo aquilo que acontece nos dramas áridos da solidão e do bom combate da vida. Então, como que eu não deixo esse desânimo me pegar? Fazendo literalmente o que posso, mantendo o equilíbrio entre as duas áreas, dando aquilo que eu tenho, porque literalmente aquela frase é antiga, né? De grão em grão. Quem foi o profeta que disse isso? Não caia na carne, não precisa citar nenhum, que não foi nenhum profeta. Mas só para você entender que esse modelo me faz crescer. Não tão rápido quanto eu gostaria, mas me faz crescer rumo ao que eu quero. Essa lição eu aprendi lá em Israel, quando eu trabalhava num kibutz, trabalhava o dia inteiro com abelhas, sendo picado por abelhas, cuidando de abelhas, sendo a babá de abelhas, montando colmeia. Foi um tempo maravilhoso. E chegavam outras pessoas para mim e falavam assim: nós descobrimos que você mexe com música, você tem que trabalhar com música aqui na comunidade. Eu falava: não, eu estou aí, estou disponível. E as pessoas chegavam para o meu chefe: olha, o André vai fazer orquestra. E ele falava assim: não, vai fazer orquestra depois do trabalho. Vai fazer orquestra depois das abelhas. E aquilo começou a bater
bater um desânimo. Eu falei, mas se eu tivesse lá, Para completar a história, para você entender o drama desse desânimo, tinha um regente da orquestra local e ele ficou doente. Eu falei, é Deus, o Senhor só não mata ele porque ele é gente boa. Nessa hora você pensa de tudo, né? Deus passando a foice, né? O anjo da morte. Aí vieram atrás, você pode cobrir o maestro lá? Eu falei, claro que eu posso. Eu fui, o meu chefe liberou, porque era uma urgência, era um grande evento que ia ter na cidade, lá no norte de Israel. Aí eu rejo lá a orquestra, acontece tudo maravilhoso, volto para as abelhas, no dia seguinte chega o diretor e fala assim, olha, aconteceu um negócio lá na orquestra, o que foi? Eles falaram que se você não voltar, não quero mais o regente velho não, ou é você ou não é ninguém. Aí eu, que legal, agora o meu chefe vai entender, que olha aí, a orquestra precisa. Aí, fala lá com ele. Vai lá, olha, precisamos dele, a orquestra quer que ele fique, tal. O chefe fala, claro, que maravilha, vai ser ótimo para esse jovem. Ele demonstrou que ele tem talento, mas depois das abelhas. Porque ele me amava com as abelhas. Eu e as abelhas estávamos assim, gente, BFF. Amo a abelha, não é a abelha do mel, é a abelha bombos que faz polinização, aquela preta e amarela do desenho animado. E aquilo começou a me dar um desânimo. Eu falei, mas caramba, agora o negócio veio, agora chegou minha vez, agora é minha hora. Me desanimou, fiquei mal, ficou o meu chefe, falou, vem cá conversar comigo, vem cá. Me chamou de canto, ele falou assim, cara, você sabe por que nós chamamos você para trabalhar com as abelhas? Eu falei, não, cara, porque você é da América do Sul. Israel, porque você é da América do Sul, e a gente já descobriu que esses caras que vêm aqui da América do Sul, eles não têm medo de trabalho. Os outros que vêm aqui, os filhinhos de papai aqui que vêm aqui, que o papaizinho manda aqui para ter uma experiência de Israel, os caras são um inferno, eles vivem fugindo do trabalho, não entra na hora certa, sai na hora errada, a gente não aguenta mais, gente. Quando a gente vê alguém da América do Sul, a gente fala, pega esse cara, que esse cara vai cumprir horário. Olha que interessante. Então foi por isso que você foi colocado nesse lugar. E aí a música? Aquele dia foi fantástico, gente. Ele olhou para mim e falou assim, que hora que você começa o trabalho? Eu falei, 7. Que hora que você termina o trabalho? 4. Quantas horas tem das 4 à meia-noite? Eu não preciso dizer mais nada para mim. Eu abracei ele, eu beijei ele, chamava David. Falei, David, falei, Davi, muito obrigado, tudo de bom para você, porque você me fez enxergar o óbvio. Enquanto eu estava entrando no modelo eu não quero estar lá naquela hora, das 7 às 4, eu quero estar lá fazendo das 4 em diante. E aí o desânimo se transformou em caminho. E aí eu assumi esse trabalho, regi esse trabalho e renderam muitas e muitas outras coisas lá para a glória de Deus. E foi lindo. Terminou essa história, só para você ter uma ideia, eu escrevi uma música para o festival de aniversário dos 60 anos do Kibbutz. E a música que eu escrevi ganhou o festival e foi o auge do negócio, foi maravilhoso. Então eu não posso simplesmente, por causa da demanda da minha vida, do meu dia, deixar com que isso ofusque totalmente os meus planos e os meus sonhos. Eu não posso polarizar para um lado nem para o outro. Eu não posso chegar, eu me lanço no sonho agora, sem dinheiro, sem vida, sem subsistência, sem nada, porque eu tenho fé, e isso vai dar mal. Ou eu também não posso ficar, não, então agora eu só vou fazer aqui o meu 7 às 4, o meu 7 às 5, e não vou fazer mais nada, porque eu vou deixar o sentimento de você está cansado, você já trabalhou o dia inteiro, agora é hora de novela, fica em casa. Não! Eu vou reagir e transformar o desânimo em caminho, em rota de aquisição. Terceiro, quando que o desânimo nos encontra? Quando a perplexidade que nos acomete devido à incapacidade de entender por que não aconteceu, por que não acontece e por que talvez nunca irá acontecer comigo, quando toda essa perplexidade de não entendimento sequestra a minha mente. E eu fico brigando, por que não aconteceu? Ou, por que não acontece? Ou, por que nunca vai acontecer? Por que nunca irá acontecer? Nós todos temos áreas das nossas vidas que se você olha, você fala, um dia eu pensei nisso, mas hoje é impossível disso acontecer. Correto? Por N variáveis, N limitações que temos, porque passou a estação. Passou aquele momento, não vai dar mais para fazer aquilo.
Você não chega com 70 anos de idade e fala assim, nossa, agora então eu vou para o cursinho, porque eu vou realizar o sonho de ser médico. Ah, pastor, mas eu vi alguém lá, viu? Você pode ter visto, essa é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, e pode acontecer. Mas para uma grande maioria, não é com 70 anos que você fala, agora eu vou fazer cursinho, porque eu quero entrar na Universidade Federal e vou fazer medicina. Passou, não irá acontecer mais. Ou, ainda não aconteceu e eu estou doido para que aconteça. Ou, eu não sei o que vai dar, eu não sei o porquê, eu não sei o como, eu não sei como será isso. E isso é um outro causador de desânimo. Esse desânimo diante do desconhecido ou diante do conhecido que afeta as minhas emoções. E este é o cenário quando o desânimo é uma forte arma para causar grandes depressões no ser humano. Porque ele vive naquele estágio de eu não fiz o que gostaria de ter feito. Eu não realizei o que eu gostaria de ter realizado. O apóstolo Paulo também sofreu, então, e enfrentou estações que tinham pressões que podiam levá-lo seriamente por desânimo. Em 2 Coríntios 4:8, ele diz assim, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre em nosso corpo, escute isso, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que isso quer dizer? Primeiro, Paulo nos ensina a manter a consciência na morte e na ressurreição de Jesus. A consciência na morte e ressurreição é o que nos norteará rumo a um processo contínuo de discipulado que vai nos transformar e nos fortalecer. É a vida de Jesus revelada em nosso corpo. A consciência da ressurreição e da vida nele, em mim, é isso que me dá força. E essa força é que me ajuda a vencer o desânimo, e na linguagem de Paulo, não só o desânimo, mas as pressões, as perplexidades, os desesperos, tudo aquilo quando eu sou abatido, a perseguição e tudo mais. É Cristo em mim, é a vida de Jesus revelada em mim e em você que faz o desânimo ser vencido. E aí que está a importância de eu conhecê-lo mais. Porque conhecendo-o mais, nas palavras dele, a vida de Jesus também vai ser revelada em meu corpo. Ela vai se transformar em ação. Cristo em mim não só como uma teoria. Cristo em mim não só como algo que eu sigo e que leio. Mas Cristo em mim uma ação para segunda-feira diante dos dramas que eu vou enfrentar. Cristo em mim diante dos próximos desafios. Cristo em mim na vitória. Isso é o que ele está tentando dizer. É essa graça de Jesus revelada no meu corpo que me faz vencer tudo isso. É por isso que muitos anos atrás, quando eu comecei a entender essa necessidade de entender a vida de Jesus, que eu comecei a me dedicar no estudo do calendário litúrgico. Para a gente fazer realmente uma imersão anual do advento, à ressurreição e ao Pentecostes e ao nascimento da igreja. E Paulo nos atesta isso claramente. Eu vou trazer assim, então, diante de todos os dramas dos desânimos, no meu corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Paulo conclui, não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E ele conclui, assim, fixamos os olhos, olha que lindo, naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Eu fixo os meus olhos naquilo que eu não enxergo, pois o que eu vejo é transitório, e o que eu não vejo e creio é eterno. As marcas de Cristo em mim, a mente de Cristo em mim, que faz vencer todas as possíveis causas dos desânimos, Cristo revelado em mim, no meu corpo, que significa nas minhas ações, é algo que eu vejo quando eu o imito.
E é algo que eu deleto quando eu decido por um outro caminho. Paulo diz: mantenha os olhos nele, mesmo quando não estiver fácil de enxergar, porque isso é eterno, o restante é finito. O desânimo tem te assolado? Ou o desânimo tem ditado em você uma velocidade que não é aquela que você gostaria de andar? O desânimo tem te impedido de olhar com os olhos de Cristo? Pois alguma coisa Cristo tem nesses momentos para nos ensinar. Meu profundo encorajamento para você nesta noite é: escute a voz do Mestre e fale para Ele: Senhor, eu quero ter a sua mente, para que a sua mente de Cristo que ressuscitou, de Cristo que vive, me dê o caminho e manifeste no meu corpo, nas minhas emoções, nas minhas ações, o caminho que eu devo seguir para enfrentar todo e qualquer desânimo. Vamos ficar em pé. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sim, Senhor, nos ajude diante dos desânimos da vida. Desânimos causados por más notícias, desânimos causados pelo inesperado, desânimos causados por aquilo que não está no nosso controle, desânimos que vão roubando as nossas forças e nos colocando em estágios de tanta tristeza e, pior, em estágios de inércia. Oh Senhor, a Tua palavra é contrária a tudo isso. Ela diz que somos mais que vencedores. Ela diz que teremos aflições, mas que venceremos o mundo com Cristo. Ela nos diz para sermos tão fortes, crer e tenhamos fé e coragem. Ela nos diz que agindo Deus não há quem possa impedir. Ela nos diz que ela faz forte o cansado e renova as nossas forças, de modo que podemos subir com asas como águias. Ela nos renova a cada amanhecer pelo poder do Espírito. Ela mostra pra gente que Deus é acima de todo e qualquer desânimo. Por isso queremos nesta noite ficar com a Tua palavra e não com o desânimo que sentimos. E que sejam esses momentos, quando o desânimo chegar até nós, momentos para encararmos e gritarmos bem forte: o nosso Redentor vive e Ele está conosco, e nós enfrentaremos e nós venceremos pelo poder do Senhor. Entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então mesmo quando estivermos passando por vales, que chamamos de vales da sombra da morte, que não haja medo, pois o Seu cajado nos consolará. Oh grande Deus, grande pastor da nossa alma e vida, em nome de Jesus, remova, Senhor, os desânimos e transforme-os num caminho, mesmo que for um caminho que dê menos do que gostaríamos que dar, mas ajude-nos a fidelidade no pouco, ajude-nos a entender isso. E faz isso, Senhor, hoje, agora, nessa semana, na nossa vida, diante de tudo que estivermos enfrentando, em nome de Jesus, que venceu o mundo sem desanimar. E a Ele aplaudimos, e a Ele damos toda a honra, toda a glória. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.